Bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao PET 3 da segunda semana com o tema aldeídos e cetonas. Os aldeídos são compostos que apresentam a carbonila terminal. O que é a carbonila? A carbonila é o carbono fazendo uma dupla ligação com o átomo de oxigênio. Esse grupo é chamado carbonila. No caso dos aldeídos, ele vai ter um átomo de hidrogênio em uma das extremidades, do outro será um átomo de hidrogênio ou um átomo de carbono. Olha os exemplos. Nós temos esse daqui, uma carbonila entre dois átomos de hidrogênio. Isso é o metanal. O metanal é um composto na qual ele tem um nome comum como formol. Ele apresenta uma aplicabilidade na conservação de cadáveres. Por exemplo, você pode conservar uma serpente morta, aranhas, frutos do mar dentro do formol. Nós temos também o etanol. O etanol ele tem a carbonila terminal. Ele é vizinho, a carbonila é vizinho de um átomo de hidrogênio e de um átomo de carbono. Então isso aqui caracteriza o grupo aldeído. Para nós darmos os nomes, nós usamos o prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbono da cadeia principal, mais an, en, in, mais a terminação de aldeído é al. Lembrando, né, os prefixos que indicam a quantidade de átomos de carbono. Se for um átomo de carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non, 10 é dec. Se somente existir ligações simples na cadeia carbônica, nós vamos utilizar a palavrinha an, en se for ligação dupla, in se for ligação tripla. E terminação de aldeídos, corrigindo aqui no slide que está escrito álcool, né? Aldeído, é al. Então vamos ver a nomenclatura de cadeias sem ramificação. Então aqui nós temos um átomo de carbono. O prefixo que indica um é met, só tem ligação simples entre átomos de carbono. Cuidado, a ligação dupla carbono-oxigênio não é contada, é apenas entre átomos de carbono. Então é an, mas a terminação de aldeído que é al. Aqui nós temos dois átomos de carbono, et mais an mais al, etanal. Três átomos de carbono, prop mais an mais al, propanal. 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hex mais an mais al, hexanal. E aqui nós temos um aldeído aromático. Ele não segue essa nomenclatura tal como foi dita até o momento. O nome deste composto é o benzaldeído. Nós temos o benzeno, que é um aldeído. É um benzaldeído. Nomenclatura de cadeias agora com ramificações. Nós vamos ter que enumerar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior sequência que apresenta a maior quantidade de átomos de carbono. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então nós vamos escolher esta sequência. Nós temos uma ramificação no carbono 2, o nome dela é metil. Por que é metil? Um átomo de carbono met mais il. Está ligado ao carbono 2. Então 2 metil, 3 átomos de carbono na cadeia principal, prop, mais an mais al, propanal. Numerando 1, 2, 3, 4, 5, nós temos uma ramificação no carbono 3. E entre o carbono 3 e 4 nós temos uma dupla ligação. Isso tem que ser reportado no nome. Então no carbono tem 3, como que chama essa ramificação? Metil. Se fosse 2 átomos de carbono, professor, seria etil. 3 átomos de carbono, propil e assim sucessivamente. Pent, porque a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Entre o carbono 3 e 4 nós temos uma dupla, a gente escolhe sempre a menor numeração. 3, en, que é a palavra, né, que vai indicar a dupla ligação e a terminação de aldeído, que é al. Cetonas. O que são as cetonas? São os compostos que apresentam a carbonila entre dois átomos de carbono. Se tiver a carbonila entre dois átomos de carbono, a gente vai caracterizar como cetona. A cetona mais simples que existe é a propanona, que apresenta o nome comercial acetona. Ela é largamente utilizada como solvente na indústria, nos laboratórios e no comércio também. As manicures, né, as mulheres que desejam remover o esmalte das unhas, vão utilizar a acetona. Aqui nós temos uma outra cetona, cuidado, a acetona é o nome comercial da propanona. Por que é propanona? 3 átomos de carbono prop, mais an, porque só tem ligação simples entre átomos de carbono, a dupla entre carbono e oxigênio não é contada, e a terminação de cetona que é ona. Nós temos a butanona, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, mais an, mais ona. Então, na hora de dar o nome, nós vamos utilizar o prefixo, mais an, mais en, mais in, mais a terminação ona. Olha aqui alguns exemplos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma cadeia de 6 membros. Uma cadeia de 6 membros. Então o prefixo que indica 6 é ex. Só tem ligação simples entre átomos de carbono an. Você vai ter que identificar qual é o carbono que está a carbonila. Quando tem 3, não precisa. E 4 também não. A partir de 5, nós temos que identificar a posição da dupla ligação. Então está no carbono 3, ona. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, nós temos uma dupla ligação entre o carbono 4 e 5. Isso tem que ser reportado no nome. 7 átomos de carbono, o prefixo que indica 7 é hept. No carbono 4 e 5, nós vamos ter uma dupla ligação. Você escolhe a menor numeração, 4N. O carbono 3 que contém a carbonila, 3-ona. Esse daqui é uma cetona cíclica. Nós vamos utilizar a palavra ciclo. 6 átomos de carbono, X-ona, a terminação de cetona. Essa daqui nós temos um nome diferente para ela. Nós temos um anel aromático, um benzeno seria, né? Benzofenona. Lembrando, isso aqui é um fenil. O que é um fenil? Fenil é quando o anel aromático ele vai atuar como grupo substituinte. Ele substituiu, seria um átomo de hidrogênio, né? Mas aqui, como é uma cetona, nós temos 2 anéis aromáticos, 2 átomos de carbono nessas extremidades. Lembrando, nessa fórmula de linha, cada extremidade dessa representa um átomo de carbono. Então, logo nós temos a benzofenona. Bom, vamos agora resolver as questões do PET 3 de Química da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais na segunda semana. Abaixo nós temos representado 2 sínteses orgânicas. Circule e dê o nome das funções oxigenadas estudadas até aqui. Então essa aqui nós vamos ter um aldeído e um aldeído. Por que eu sei um aldeído? Porque aqui nós temos uma carbonila. E aí olha quem que é o vizinho dela, um átomo de hidrogênio. Se a carbonila for terminal e estiver na extremidade da cadeia, caracteriza a função orgânica chamada de aldeído. Já de cá nós temos uma cetona. Essa cetona, nós vamos ter essa cetona aqui. Um átomo de carbono entre 2 átomos de... A carbonila entre 2 átomos de carbono. Aí agora, nessa semana, nós vamos ter desenho a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que representam a fórmula molecular C6H12O6. Então tem quantos átomos de carbono? 6, 12 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como que a gente vai fazer esse tipo de exercício? Simples. Nós temos que ligar carbono em carbono. Então nós temos que ligar carbono em carbono. Nós temos quantos átomos de carbono? 6, sendo que um dele é uma cetona. Então o C dupla O tem que aparecer. Ah, mas em que posição? Depende da posição. Você pode colocar ela em qualquer posição. Lembrando, exceto nas extremidades, porque senão vira aldeído. E aí nós vamos ligar carbono em carbono e completar a valência do carbono. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Ele é tetravalente. Sendo tetravalente, é preciso fazer 4 ligações. Ele tem que estar ligado em 4 coisas diferentes, 4 átomos diferentes. Com isso, nós vamos completar com átomos de hidrogênio. Quem está na extremidade já fez uma ligação. Então, ele precisa se ligar a mais 3 átomos de hidrogênio. Quem está nos meios da cadeia, né, vai fazer mais 2 ligações com hidrogênio. E a carbonila, como ela já fez uma dupla ligação com oxigênio, ela só vai ligar a mais 2 átomos de carbono. Aqui nós desenhamos, então, 3 cetonas. Eu variei a posição da carbonila no primeira estrutura e na terceira estrutura. E na do bem eu coloquei uma ramificação. Lembrando que a fórmula molecular tem que ser 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aldeído, para eu desenhar um aldeído, eu tenho que colocar a carbonila terminal. A característica do grupo funcional é esse, a carbonila fazendo uma ligação com o hidrogênio, e o restante aqui vai se ligar a átomos de carbono. Carbono se liga em carbono, nós temos 6 átomos de carbono. E você vai completar a valência do carbono com átomos de hidrogênio. Lembrando, quem está na extremidade precisa se ligar a 3 átomos de hidrogênio, porque já fez uma ligação com carbono. Quem está no meio da cadeia vai se ligar a 2 átomos de carbono. Aqui nós temos uma outra estrutura, onde foi feita uma ramificação com o grupo metil. A questão 3 determina a fórmula molecular e estrutural para os seguintes compostos. Aqui nós temos a fórmula estrutural do 2-metilpropanal. Então, propanal, 1, 2, 3, 3 átomos de carbono, a terminação é al, então propanal. Nós vamos ter um grupo metil ligado no segundo carbono, a gente vai enumerar o primeiro carbono, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui no carbono 2, nós vamos ter um grupo metil. Pediu-se também a fórmula molecular. Então, vamos representar a fórmula molecular? Nós vamos contar quantos átomos de carbono que tem. 1, 2, 3. 3 átomos de carbono. Então, C3H.
3 mais 3, 6, 7, 8, C3H8O. Essa é a fórmula molecular. Vamos dar o nome agora do 2,2 de metilpente-2-ona. A gente sempre começa pela cadeia principal, pente-2-ona. Se é pente-2-ona, nós vamos ter 5 átomos de carbono na cadeia principal. E lembrando, se é ona, é terminação de cetona. A carbonila é o carbono número 2. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A carbonila ela vai ganhar o número 2. Você vai começar a numerar aqui da extremidade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ganhar o número 2. Aqui vai ganhar o número 2. No carbono 3 vai ter 2 grupos metil. Esse 2 aqui é um erro que está escrito aí na estrutura. Não tem como você ligar um grupo metil no carbono da carbonila. Porque se você ligar o grupo metil no carbono da carbonila, o carbono faria 5 ligações. E ele só pode fazer 4 ligações. A dupla ligação com oxigênio e as outras 2 ligações simples com os átomos de carbono. Então corrijam aí no exercício de vocês. É 3,3 de metil pente 2-ona, ou você pode pegar esse grupo metil e colocar em outra posição. Aí ganharia a posição 4 ou 5. A fórmula molecular, presta atenção, que não está escrita aqui no slide, mas é para você prestar atenção e no seu caderno e anotar. Vamos contar quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 6, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 3, 14. Então C7, H14O. Butanal, se a terminação al é de aldeído. Se aldeído está na extremidade da cadeia. Se está na extremidade da cadeia, nós já vamos ligar um átomo de hidrogênio nele. Tem but, 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Nós vamos completar a valência do carbono com átomos de hidrogênio. Vai ficar com essa estrutura. A fórmula molecular, daqui a fórmula estrutural. A fórmula molecular, 1, 2, 3, 4, C4, H3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. H8O. 4 metilpente 3-enal. Olha, toma cuidado agora. Vamos pegar a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 átomos de carbono. É um aldeído porque, olha a terminação, al. Então, se é um aldeído, a carbonila tem que vir na extremidade da cadeia. E você vai começar a enumerar a partir dela. Lembrando, olha agora, entre o carbono 3 e 4, nós vamos ter uma dupla ligação. O que caracteriza a dupla ligação? É o N. Então, 3 e 4 é o N. 3 e 4 é o N. Então, vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Entre o carbono 3 e 4 vai ter a dupla ligação. Lembrando, eu começo a numerar do carbono da carbonila. 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora, o que nós vamos ter? No carbono 4, nós vamos ter um grupo metil, que é um grupo CH3. A questão 4, um bom uísque se conhece do dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases comuns em propagandas de bebidas alcoólicas referem-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam. O principal responsável por ela é uma substância chamada etanol. Assinala a alternativa que apresenta a função química e a fórmula estrutural dessa substância. Etanol, et, 2 átomos de carbono, aldeído. Então, por isso que vai ser a letra E. É um aldeído, et tem 2 átomos de carbono. E COHO é uma forma simplificada de COOH. COOH é uma forma simplificada da gente escrever em uma única linha, né, numa fórmula estrutural condensada, H3CCHO. A quinta questão, na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras e sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável e muito utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmalte. Trata-se de uma acetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita pelo texto anterior, respectivamente. Então, olha, presta atenção. Nós aqui estamos falando de uma cetona mais simples, né? Qual é a cetona mais simples que eu disse no slide anterior? É a propanona. É aquela que tem 3 átomos de carbono. Então, a propanona é a cetona mais simples que existe. Essa mostrada aqui, ó. Ela tem 3 átomos de carbono. Por quê? Para ser cetona tem que ter a carbonila entre 2 átomos de carbono. Para a gente dar a fórmula molecular, 3 átomos de carbono. C3, H6, né? Tem 6 átomos de hidrogênio, ó.
C3H6O. Então, logo é a alternativa letra E. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Tenham um excelente dia para todos.